Então, assim, em nome do Centro de Estudos Luiz Guedes, eu gostaria de agradecer a presença da colega doutora Anete Blaia Luz, né, para nós conversarmos hoje sobre os trabalhos do doutor Luiz Martim Cabré, que é o nosso convidado para a jornada de psiquiatria dinâmica do CELG, que vai ocorrer em Gramado de 4 a 6 de agosto. O doutor Cabré é um autor que se debruçou e fez importantes releituras na obra de Sándor Ferenczi. Tá? Então, muito obrigado, Anete. E aí eu quero agradecer também a disponibilidade da Anete para coordenar essa mesa lá na nossa jornada em agosto, né? Acho que isso já está combinado, né, Anete? A respeito não sei o dia exato, mas... Tá, da conferência, se não me engano, vai ser na sexta-feira pela manhã. Ou é na sexta pela manhã ou no sábado pela manhã. Bom, eu vou na jornada, então eu estarei lá. Ok, ótimo, estaremos lá. Bem, a doutora Anete nossa colega psicanalista didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, tá? Foi presidente já da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e presidente da Federação Brasileira de Psicanálise, FEBRAPSE, no biênio 2017-2019. Atualmente está no segundo mandato como representante latino-americana no board da Associação Psicanalítica Internacional. Vamos concentrar o nosso encontro de hoje, né, a respeito, conforme eu já havia dito antes, dos trabalhos do doutor Luiz Jorge Martim Cabré. Dr. Cabré é psicanalista, membro titular, analista de data da Associação Psicanalítica de Madrid, colabora com o International Journal of Psychoanalysis, é membro cofundador da Sándor Ferenczi International Foundation e do Grupo Internacional de Estudos Sándor Ferenczi de Madrid. Tá? Então, vamos começar, então, a dialogar, né? E eu pediria que a Anete pudesse nos falar um pouco da experiência pessoal dela com o Dr. Cabré. Sei que são amigos que trocam informações, que trabalham juntos, né? E então eu perguntaria para a Anete como vocês se conheceram e quais seriam os pontos de convergência no pensamento psicanalítico entre vocês dois. Bom, muito obrigada, Igor. Muito obrigada ao convite para poder participar assim, né? Eu gosto muito do Luiz. Ele não gosta que se chame ele de Cabré, né? Porque ele diz que Cabré é o sobrenome da mãe. Nos espanhóis, o nome paterno, que é por onde as pessoas são mais conhecidas, é o nome do meio. O último nome é o da mãe. Então, ele é conhecido como Luiz Martim, o Luiz, né? E aqui a gente chama ele de Cabré, eu chamo ele de Cabré, ele estranha. Então, assim, eu agradeço muito em meu nome, em nome do Luiz Martim Cabré, porque ele como eu aprendi muito com ele sobre isso, gostamos muito da obra do Sándor Ferenczi, do Alexander Ferenczi. Sándor é o nickname, é o apelido, é o diminutivo. Bom, já estou conhecendo algo, né, do Dr. Ferenczi que eu não conhecia. É Alexander. Alexander. Sándor é o curtinho, e ele é o quinto filho de 8, então eu acho que a mãe dele também já botava um nome mais curtinho, porque que nem para nós aqui é Xande, Alexandre é Xande, né? Assim. Bom, como é que eu conheci, vou chamar Cabré, como a gente conhece ele aqui, eu conheci o Cabré quando eu era presidente da SPPA, e nós estávamos buscando um autor que pudesse nos trazer coisas novas para a gente ter no ano científico, e o Cláudio Eizeri, que tinha estado com o Cabré naquela época, eu acho que o Cláudio devia ser presidente da IPO, tinha sido presidente, eles se conheceram, né, internacionalmente, e daí
falando com o Cláudio, ele disse, convida o Cabré. Então, nós convidamos o Luiz Martim Cabré, ele veio a Porto Alegre, foi muito bom, fez várias conferências na SPPA, e a partir dali, a gente sempre manteve uma troca. Como ele era um dos fundadores do Grupo Internacional Ferenczi, ele queria também brasileiros no grupo, então ele me convidou para fazer parte, até porque ele queria muito fazer um evento, um congresso, né, tem sempre não sei se a cada 3 anos tem um congresso especificamente Sándor Ferenczi. O último que eu fui, porque depois acho que estourou a pandemia, foi em Florença, e até ficou um nome bonito, ficou Ferenczi in Firenze, então ficou até bem legal o nome, né? E depois a gente seguiu, né, conversando, e ele me apresentou para o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi, que eu digo, esse pessoal chama Ferenczi, o pessoal mais de São Paulo e do Rio chama Ferenczi, e eles têm esse grupo já há bastante tempo, e daí o Cabré me introduziu nesse grupo, e eu faço parte desse grupo hoje, né? O Cabré, ele é um profundo conhecedor de Freud, da obra freudiana. Ele trabalha com crianças, adolescentes e adultos, então ele transita por várias escolas, né? Nem tudo do Freud serve para o atendimento com criança e adolescente, então ele transita uma desenvoltura assim invejável, principalmente nos autores franceses, ele é fluente em francês, né? Então ele foi me ajudando a me inteirar da obra do Sándor Ferenczi. E depois, quando eu entrei para o board da IPA, o board que eu entrei era em sucessão ao board que ele estava saindo, então a gente ainda teve algum contato, né, muito breve, na troca de representantes no board da IPA, né? São 7 de cada continente, ele estava saindo, os europeus, esse grupo de europeus estava saindo, estava entrando um novo grupo, e estava saindo um grupo de latinos, e eu estava entrando. Então ali a gente também teve a oportunidade de conviver bastante. O que mais que eu posso te dizer dele? Tá ótimo. Ele é um cara muito fácil de conviver, muito fácil. Uhum. E vocês certamente, então, se identificaram também por causa desse apreço à obra do Ferenczi. Eu não sei bem como é que... Eu até teria que perguntar isso para ele, seria uma pergunta interessante. Como é que ele enveredou pela obra do Ferenczi, né? Uhum. Talvez até porque, trabalhando com crianças, ele precisasse desse aporte, né? Porque crianças traumatizadas... Falar de Ferenczi, para Cabré, para mim, para qualquer pessoa que estuda Ferenczi, falar de Ferenczi é sinônimo de falar de trauma. Trauma precoce, trauma psíquico, trauma desestruturante. Então, provavelmente, eu imagino, nunca perguntei isso para ele, mas eu imagino que ele precisou ir atrás de Ferenczi para poder ter o aporte teórico-técnico para atender alguns casos. Pelo menos, para mim, foi assim. Quando eu fiz primeiro... Eu trabalhei muito tempo com álcool e drogas, com alcoolismo e drogadição. E daí eu fui para psicanálise. E nesse processo, eu precisava de um aporte teórico e técnico que me desse respaldo para eu fazer as acomodações dentro do setting analítico que as teorias kleinianas ou mesmo freudiana, eu não encontrava esse recurso. Então, como eu tinha que fazer algumas acomodações, eu fui atrás de um autor que me permitisse isso, né? Eu esbarrei no Ferenczi, estudei um pouquinho. Quando o Cláudio me sugeriu, traz para Porto Alegre o Cabré, bom, fechou tudo, então aí começamos a trabalhar juntos, ele me deu algumas orientações, assim como o Daniel Cooperman também, né, que nosso convidado também. Também convidado, e ele é o atual presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi. Foi o Cabré que me botou em contato com ele, né? Então, ótimo. Eu acho que nós todos temos essa vontade de estudar Ferenczi, bom, principalmente porque ele traz uma possibilidade técnica pela leitura que ele tem do trauma. E isso fica muito claro quando a gente lê esse livro aqui, que é o livro do Cabré, né?
quando ele vai apresentar o capítulo que ele escreve, que isso aqui ele é o organizador, mas ele tem a introdução, ele tem um capítulo. A gente vê muito claro como a leitura que ele faz do trauma modifica um tanto a abordagem técnica para os pacientes que são pacientes mais doentes, mais regressivos, com menos capacidade simbólica, que eram os pacientes que começaram a ser drenados lá atrás para o Ferenczi, que não davam, que tinham outros tratamentos que não davam resultado, e começou ele a ser conhecido como o analista dos casos difíceis, que eu até corrijo isso, o próprio Ferenczi, lá pelas tantas no Diário Clínico, diz isso também. Nem todos os fracassos analíticos são consequência da inalesabilidade, como é que diz essa palavra? Da incapacidade do paciente ser analisado. Tranco nessa palavra. Mas, enfim, ele diz o seguinte, que muitas vezes o fracasso analítico, o próprio Cabret reforça isso, não é devido à condição do paciente, e sim à condição do analista. O encontro não fecha, não dá a liga que precisa, porque o analista tem que ter, e aqui é um conceito do Ferenczi, o tato, né? Tato como uma condição empática para, né, fazer a leitura que o paciente precisa que tu faça, seja qual for a comunicação, que muitas vezes ela não é verbal. Ela pode ser somática, ela pode ser atuada, e aí a gente precisa dar conta disso com os recursos que daí o Ferenczi nos ajuda. Falar do Cabret é falar do Ferenczi, gente, porque ele realmente é um profundo conhecedor da obra do Ferenczi, e ele faz a liga, ele faz o entrecruzamento com o Freud, porque ele também conhece muito o Freud. Então, ele vai acompanhando as evoluções, ele faz a liga no sentido de acompanhar as intuições do Ferenczi e a repercussão na obra do Freud, ou a intuição do Freud e a repercussão na obra do Ferenczi, porque o Ferenczi foi o mais importante interlocutor do Freud, desde o dia que eles se conheceram, 1908, até a morte dele, até o rompimento deles, um pouquinho antes da morte dele, que foi em 33. Ele era o principal interlocutor. Então, eles meio que trabalhavam juntos, assim, um tinha uma ideia, discutia, dali a pouco tu vê um texto e tem aquela ideia do primeiro repercutiu numa compreensão e numa expansão, né, que o Freud traz, e daí, por exemplo, pega o primeiro conceito, no primeiro ano que o Ferenczi conheceu o Freud, e isso, nesse livro também, o Luiz Martin Cabret ressalta, ele conheceu o Freud em 1908, em 1909 já tinha um texto absolutamente psicanalítico, que é o texto da introjeção. O Freud pega esse conceito que o Ferenczi estava trazendo e vai adiante nisso. E daí tem outras repercussões do conceito de introjeção. Então, eles iam funcionando assim, né? Infelizmente, eles se desentenderam no final, e eu sempre acho que, de tudo que a gente lê no Diário Clínico, o Ferenczi quase que, vamos dizer assim, se deixou morrer de desilusão, porque ele rompeu com Freud, deu o quê? 7, 8 meses e ele morreu. Ele tinha uma doença, uma anemia importante, uma anemia perniciosa importante, e ele teve uma crise, enfim, morreu em seguida. Que mais que eu posso te dizer? Quem agora te ouvindo, né, tá me lembrando da leitura, qualquer pessoa que já tenha lido a biografia do Freud pelo Peter Gay, só ali já dá para ter uma ideia da importância da colaboração entre esses dois grandes colegas, né? Colegas, amigos, confidentes, dois pioneiros. Quando Freud foi para Nova York para dar aquelas conferências, foi ele, o Ernest Jones e o Ferenczi. E sempre, as conferências eram mais para o final do dia, sempre ele discutia com o Ferenczi a temática que ele ia apresentar. Então, ele sempre tinha um tempo antes das conferências, se fosse de manhã, era na noite anterior, se fosse de noite, era na manhã anterior, ele
eles caminhavam por ali e eles iam discutindo. O Freud queria muito, ele era muito encantado com a mente psicanalítica do Sándor Ferenczi. Né? Então, e na biografia do Freud isso aparece. E se tu vê algumas biografias do Ferenczi, a gente vê a importância que o Freud tinha para ele, até de um jeito um pouco doentio, eu diria. Como uma criança que está buscando um cuidador ideal, assim, né? Uma figura muito idealizada que ele realmente venerava e, enfim. Foi analista dele, né? Freud foi analista do Ferenczi. Se a gente pode chamar aquilo de análise, sim. Ele teve 3 períodos de análise do Freud, o Freud analisando o Ferenczi, mas se tu somar todas elas, todos os períodos, não vai te dar 6 meses de análise, né? 3 semanas, 2 meses, e períodos curtos, assim, e sempre o Ferenczi manteve uma queixa meio que implícita em várias falas dele, vários textos dele, que a transferência negativa não tinha sido analisada o suficiente. É que o Freud nem queria analisar ele que se impunha para o Freud, e isso eu tenho a impressão que isso deixava o Freud meio incomodado, com aquela veneração, com aquele grude, né, que ele propunha para o Freud. E o Freud queria ele, mas queria ele como um interlocutor, não como um paciente. Perfeito. Então aqui tinha uma confusão de línguas entre eles dois. É isso. Tentando fazer um alinhavo, então, Anete, agora tu lembrasse essas conferências do Freud, né, lá na Clark University. Na Clark University, né? E foi nesse momento que o Freud disse: senhores, eu lhes trago a peste, né? Referindo-se ao caráter subversivo da psicanálise, assim, revolucionário, né, da psicanálise, né, da alienação do homem em relação ao que acontecia dentro dele mesmo, né? E me parece que nisso, então, a gente pode fazer um gancho entre o Ferenczi e o Cabret, né? Porque me parece que o Ferenczi propõe, né, que haja algo mais revolucionário, mais um passo revolucionário, que é o que tu estava falando mais cedo. Olha, quando estamos com nossos pacientes, quando estamos formando a dupla, as dificuldades, as limitações, né, e as confusões, digamos, né, que nos levam à confusão de comunicação, podem ter sede no paciente e podem ter sede no analista, né? Então, me parece que é ter uma coragem extra, né? Primeiro, a coragem, né, que está implícita nessa brincadeira do Freud, né, de que estava levando a peste, né, e estava mesmo, né, contagiosa, né, e agora eu tive dando uma olhada justamente no livro aqui do Cabret. Autenticidade e reciprocidade. Isso, né, o Luiz Martin, quando ele advoga justamente isso, né, a coragem que o Ferenczi teve de dizer: olha, vamos olhar para nós, né? Vamos ficar atentos para não repetir, para não atualizar o trauma com os nossos pacientes, né? Para não repetir a confusão de línguas e para, digamos assim, não ir longe demais na diferença de postura. Na simetria. Exatamente, obrigado. É que tem que ser assimétrico, mas não hierárquico. Perfeito, exatamente, esse é o ponto. Né? Tem que ser assimétrico, mas não hierárquico, porque se fica hierárquico, e isso é uma das coisas que tanto o Ferenczi escreveu, que o Cabret ressalta, que o analista tem que ser honesto, o analista tem que ser verdadeiro, e o analista tem que ser principalmente humilde, não entrar de sola, né, com esse furor interpretativo, porque... Suposto saber. Exatamente, o analista o pai suposto saber, enfim, e poder escutar o paciente quando o paciente está sinalizando que não é por aí, né? Tanto isso é verdade que o Cabret salienta, e isso a gente vê na obra do Ferenczi, que ele começou a se dar conta que vários pacientes simplesmente não evoluíam
A coisa trancava e não ia para frente, né? Não, as associações paravam, o processo ficava estagnado, tanto o analista como o paciente se desinteressavam e a coisa podia ficar muito truncada. Aí ele propôs o que ficou conhecido como a técnica ativa, né? Que era, por exemplo, dizer para um paciente, ele queria a atividade do paciente, né? Mas, na verdade, o analista também ficava ativo, porque ele dava uma ordem para o paciente. Se o paciente tinha um hábito, por exemplo, um hábito masturbatório, então ele estava proibido de se masturbar. Se o paciente tinha medo de sair na rua, então ele estava obrigado a ir à rua, com a ideia de que isso faria com que a ansiedade dentro do paciente crescesse a ponto de destravar o processo analítico, porque uma das coisas que move o processo analítico é a angústia do paciente, ele quer melhorar, ele precisa melhorar. O que o Ferenczi notou daí quando ele propôs a técnica ativa? Alguns pacientes, de fato, melhoraram, mas muitos pacientes, principalmente os pacientes mais traumatizados, obedeciam docilmente ao analista. E o Ferenczi começou a achar aquilo esquisito e estranho. Então, ele faz a ligação com o trauma, porque no trauma, o paciente fica tão desamparado, tão desesperadamente desamparado, a ponto de lançar mão daquele conceito que o Cabret quer falar a respeito, que é o órfã, né? Os instintos libidinais últimos de sobrevivência, que o paciente se dissocia total, né? Então, para poder manter a proteção do analista, a exemplo de para poder manter a proteção dos cuidadores, pai, mãe, ou governante, ou babá, quem quer que fosse, que estivesse maltratando a criança lá atrás, no passado, ele tinha que fazer um corte na sua personalidade, matar uma parte, né, que morre, né, e ele chama de splitting narcísico, não, dissociação, não me lembro agora como é que ele chama, mas é alguma coisa tipo dissociação narcísica, é que ele não usa a palavra dissociação, é outra palavra, porque daí uma parte desaparece e a outra parte fica identificada com o agressor para pensar como o agressor e fica deletado o trauma, o abuso. O trauma fica como se não tivesse existido, porque a parte que sabe do trauma deixa de fazer parte, né, da personalidade, não tem registro nem simbólico. Então, perfeito. Esse tipo de técnica ativa para esses pacientes não funcionou. Aí, então, ele foi para o outro lado, que era propor um relaxamento, que é o outro artigo dele, é o relaxamento e neocatarse. Isso tudo, gente, escrito no último trecho, no último de 26 a 33, mais ou menos. 33 é quando ele morre. Então, daí ele abandona a técnica ativa e vai para essa outra proposta, que é uma proposta que o Cabret menciona, não com esse nome, mas com a ênfase no respeito e na fé ao relato do paciente. Relaxamento e neocatarse. É um artigo. Contato dizem respeito especialmente à apreciação do discurso do paciente. A toda uma postura que seja facilitadora da comunicação, né? Okay. Por exemplo, o paciente já vem meio assustado que vai encontrar um analista que, né, vai dizer alguma coisa penosa, então o paciente já vem submetido, né, a esses medos. O paciente já vem pronto para repetir o trauma. E na relação analítica. Para ficar subordinado a alguém poderoso, que ou ele vai ter que brigar e vai ter que ir embora, ou ele vai ter que se submeter e repete o trauma. Então, a proposta dessa nova etapa do Ferenczi, que eu acho que é a mais importante, eu tenho convicção de que para o Cabret também, é que o clima dentro da sessão de análise seja um clima mais benigno, facilitador da comunicação. Isso não tem a ver com tu abandonar os conceitos do Freud, né? Abandonar neutralidade, por exemplo. Ela tem uma configuração diferente, porque se eu estou muito impositivo, que o paciente tem que pensar como eu já não estou sendo neutro. Uhum. Né? É isso aí. Então, ele começa, a partir daí, a descrever um outro tipo de técnica, teoria da técnica e técnica.
essa chegada do paciente já, de certa maneira, pronto a se submeter a uma relação diádica de submissão, representa, né, ou melhor que representa, repete a situação infantil, que é aquela que origina a confusão de línguas, de uma assimetria muito grande e de uma dificuldade em sintonizar com a criança. Não é só o paciente que vem pronto para se submeter, é o paciente que vem numa situação desconhecida e fica meio paranoide, vamos dizer assim, com medo do que ele vai dizer, como é que vai ser interpretado, se ele vai ser compreendido, se ele vai ser criticado, se ele deve se submeter ou se ele deve brigar. Quer dizer, o paciente chega, como qualquer um de nós chega numa situação que a gente desconhece, a gente fica meio assim, tem que tatear o terreno para saber, né, onde é que tu está pisando. O que o Ferenczi está dizendo é que a técnica mais clássica para atendimento de pacientes neuróticos, para este tipo de paciente, com este grau de traumatismo, não funciona, porque o paciente ele já desenvolveu um radar para saber o que o outro espera dele, já que ele teve que fazer isso para sobreviver, física e emocionalmente, teve que se identificar com quem agredia, porque ele não tinha outra pessoa para cuidar dele, por exemplo, né? Então, assim, aquela proposta da transferência, e a frase é do Freud, por amor a nós, o paciente abandona a resistência, alguma coisa assim o Freud diz lá pelas tantas, né? Ele está propondo que o ambiente seja mais benigno. Se for mais benigno, em vez de tu exigir que o paciente se adapte a ti, tu tem que propor para ti, analista, terapeuta, que tu te adapte ao paciente. E isso já aparece no texto dele, eu acho que é de 28, que se chama Adaptação da Família à Criança. Deixa eu ver qual é o dizer, para não dizer errado. Adaptação da Família à Criança, é de 28, Então, tem uma sequência de textos, né, que eu acho que tem tudo a ver com as escritas do Cabret, que é adaptação da família à criança, propondo que a criança, quando ela nasce, que ela seja recebida de acordo com as necessidades dela. Lembrem-se que isso é 1928, uma criança nascia, ia para um berçário, tinha que mamar a cada 4 horas, enrolada num negócio, não tinha contato com a mãe, até por questões de asepsia, né? Então, ele está propondo que, em vez da criança ter que se adaptar ao adulto, o adulto se adapte à criança até a criança ter condições de se adaptar. E isso ele transpõe para a técnica analítica também. Ele até tem uma frase que ele diz, se a gente pode fazer isso, esses pacientes parece que é a primeira vez na vida, se a gente permite esse laissez-faire, né, na sala de análise, parece que é a primeira vez que esses pacientes podem usufruir da irresponsabilidade da infância, porque eles não puderam, eles foram privados disso por conta de trauma. Muito disso, e o Cabret também salienta isso, aparece no diário clínico, no atendimento de uma das mais importantes pacientes do Ferenczi, que é a Elizabeth Severn, que no diário clínico ela tem o codinome de RN, e que depois ficou uma terapeuta ótima, e ela foi abusada sexualmente, estuprada com idade muito pequena, né? Antes dos 5 anos ela já tinha 2 aninhos e pouco, ela já tinha sido violentada, e depois em outras ocasiões também, né? Ela que propõe se imagina que foi ela que propôs a expressão órfã, porque ela era uma pessoa que estudava coisas mais esotéricas, né? E órfã seria um tipo de entidade nessas leituras mitológica. dela, é uma alma. O nome vem do grego, parece, do Orfeu, né? Uma solução criativa, mas ela trazia como alguma coisa mais, vamos dizer assim, mais esotérica, como se a alma tivesse vida. Enfim, o que ela na sua análise mútua com Ferenczi vivia, e ele escreve isso, que lá pelas tantas a dor era tão insuportável que ela desfalecia e morria.
aquela carne que estava ali não pertencia mais a ela, né? Ela olhava de fora aquilo ali não tinha nenhum registro, nem de dor física, nem de dor emocional, não pertencia mais a ela. Isso tem que ser trazido para a sala de análise, e tem que ser construído na sala de análise, porque não tem registro simbólico nenhum, né? Essa é a mudança técnica proposta a partir da elasticidade da técnica, que vem em consequência da técnica ativa, vem a elasticidade da técnica, relaxamento, neocatarse, que são as propostas que ele foi construindo, né? Eu acho que o Cabret utiliza bastante isso. Uhum. É sempre uma coisa delicada a gente, vamos dizer, sobrepor teorias, né? Mas, digamos assim, esses pacientes mais traumatizados que vieram a procurar o Ferenczi e com os quais ele se sentiu estimulado a desenvolver algumas adaptações, né, na técnica psicanalítica clássica, esses pacientes guardam relação, né, com os pacientes que Bion, mais tarde, né, veio a considerar os pacientes nos quais predominavam muitas cisões, ao invés da repressão, que mantinham núcleos cindidos, que acabavam tendendo a repetir os traumas, e também aqueles pacientes que o André Green veio depois a chamar de não neuróticos, né, com menos capacidade de trânsito representacional, né, porque quando o analista fica calado, né, está estimulando o paciente a percorrer vias, né, dentro do aparelho psíquico dele, né, mas alguns pacientes têm dentro do aparelho psíquico muitas zonas apartadas, né, ou ocas, vazias, né, desérticas, isso aí, né. Então, eu acho que são poderíamos fazer aproximações assim com esses pacientes hoje ditos não neuróticos. Eu acho que tu tem razão nos dois aspectos. Primeiro, que é perigoso sobrepor teorias, né? Mas elas têm pontos de convergência, elas têm pontos de contato, né? É interessante, quando a gente lê Freud, a gente vê um autor pegou um detalhe ali do Freud e foi para um lado, né? Epistemologicamente, por exemplo, Bion foi. Outro autor pega um outro aspecto, vai para pulsões, né? Os franceses, principalmente. Mas tem pontos de contato. Eu diria que os pacientes que o Ferenczi atendia e a forma como ele descrevia, para mim, se assemelham muito aos pacientes que o Winnicott chama de casos de pesquisa. Por exemplo, aquela analista Margaret Little, que tem um livro que se chama Ansiedades Persecutórias e alguma outra coisa, que agora não me lembro o nome. A Margaret Little, ela tinha tido uma psicoterapia, quando terminou com a Ella Sharp, uma analista britânica, uma psicoterapeuta britânica. Depois ela fez análise didática com Edward Glover, que era um didata da britânica, concluiu todos os seminários, as supervisões, teve alta da sua análise didática, ganhou diploma de psicanalista. Ponto. Até aí tudo bem. E dela foi procurar o Winnicott. E a primeira sessão dela com o Winnicott, ela está na sala de espera. Quando o Winnicott chega, ela olha em volta, assim, ela descreve isso no livro, é bem interessante de ler. Ela olha em volta, ela vê um vaso de porcelana chinesa, caro, bonito. Ela se dirige ao vaso, pega o vaso e pá, espatifa o vaso no chão. E fica esperando para ver o que o Winnicott vai dizer. Isso era uma analista. E essa senhora engrenou numa análise bem profunda destes aspectos que o Ferenczi tratava. Então, tu vê como a ideia de que um paciente inteligente, que já desenvolveu esse radar, porque precisou desenvolver para sobreviver, como ela passou por toda uma formação psicanalítica, neurótica, os seus aspectos neuróticos, que eles existem, né? Como o Bion diz, tem a parte neurótica e a parte psicótica da personalidade, e ela precisava de mais análise, de uma abordagem diferente. E aqui o Winnicott, para mim, é o mais semelhante ao Ferenczi.
né? E eu vi que em vários momentos o Cabret cita isso também, mesmo que o Winnicott não tenha citado o Ferenczi em nenhum texto escrito, eu nem sabia disso, eu vi isso no livro dele, no livro do Cabret, o Winnicott nunca citou em nada escrito o Ferenczi. Ele citou em 2 ocasiões, numa conferência, em fala, mas nunca documentado. Referenciou. Referenciou, assim, verbalmente, mas não ficou gravado para a posteridade num texto. E é muito parecido. Quando a gente lê, assim, tu tem a impressão, opa, eu já li isso em algum lugar, né? É muito semelhante. E são intuições. E aqui tem uma coisa bem legal que o Cabret propõe, né? Que é original do Cabret. Ele propõe o seguinte, vamos ver se eu consigo explicar. O Ferenczi tem uma expressão que se chama transplantes, em espanhol são transplantes estranhos. Eu não sei se a gente pode traduzir literalmente para o português como transplantes estranhos. Que ele diz que são aspectos dos adultos, do inconsciente dos adultos, que são injetados na mente da criança ao longo da sua vida, né? Ele até usa uma expressão que é, quando isso é injetado com violência, intropressão, que aquilo é injetado assim, não tem saída, puf, é colocado lá dentro da mente da criança. E isso fica com vida lá dentro da criança por toda a eternidade, até que alguém possa analisar, né, até que possa se entender isso. E o Cabret acha que muito do que aconteceu na vida do Ferenczi possa ter sido um tipo de transmissão transgeracional, de analista para analista para analista, de aspectos transplantados estranhamente, aonde estava embutido que o Ferenczi era louco e que não deveria ser lido, não deveria ser estudado, não deveria ser mencionado. E que, quem sabe, por isso que autores como, por exemplo, o Winnicott, não citam, porque ele ficou no ostracismo por quase 30 anos. Um cara importante, o principal interlocutor Parece que a própria Melanie Klein e ficou obstruído total do mainstream psicanalítico, com toda a sua genialidade e toda a sua generosidade ao escrever. Parece que a Melanie Klein também omitiu muitas contribuições do Ferenczi, talvez numa linha semelhante. Ela foi analisando a dele, eles devem ter discutido bastante. Pois é, mas ele cita ela. O Ferenczi cita ela no... Sim, não, mas e ela cita ele? Pois é, eu imagino que ela deva citar. Eu imagino que ela deva citar, porque ele foi um dos grandes estimuladores dela e da Ana Freud, das duas, para que elas trabalhassem com crianças. Análise de adultos com crianças, eu acho que ele cita ela, ou o outro texto que ele pode citar ela, eu não me lembro, está numa nota de rodapé até, eu acho que é análise de crianças com adultos, de 31. Eu acho que é ali ele especificamente cita que temos agora nossas colegas, Ana Freud e Melanie Klein, que estão fazendo um trabalho interessante com crianças e tal, então ele realmente cita. A Ana Freud pegou o conceito dele de identificação com o agressor e foi para um outro caminho, que não era o caminho que ele estava descrevendo. Tanto é que esse conceito, para muita gente, ficou conhecido através do livro da Ana Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa, porque ali ela fala identificação com o agressor, mas é por uma outra vertente, não é por esta vertente de submissão depois da cisão narcísica, onde, né, tu elimina o trauma e tu fica devoto, né, identificado com o agressor e passa a carregar a culpa que o agressor sente sem ter nenhum sentido para ti. E isso mancha como uma sombra cinza a existência dessas crianças para o resto da vida. Por isso que quando eles chegam para tratamento, a gente tem que ter muita cautela para a gente não reproduzir isso, porque eles são tão, vamos dizer assim, entre comillas, né, entre aspas, dóceis, né, que não são, mas eles aprenderam a ser assim para sobreviver, e a gente reproduz o trauma sem se dar conta. Mas então, agora, embarcando nisso que tu acabaste de dizer, o tema que nós escolhemos, dentre as possibilidades que
o Luiz Martin nos ofereceu, né? Foi marcas precoces e transferência. Marcas tempranas e transferência, né? É disso que eu estou falando. Imaginas? É disso que tu estava falando, né? Mas ele tem um outro dado que tu tinha me passado, que era o do bebê sábio. Sim, ele sugeriu falar sobre o conceito de órfã e o sonho do bebê sábio, diferença, marcas precoces e transferência, e o terceiro tema era trauma, perversão e temporalidade, né? Nós escolhemos marcas precoces e transferência, nos pareceu algo assim mais acessível, especialmente para uma jornada que não é uma jornada de psicanálise, mas especialmente de psicoterapeuta. Isso nos ocorreu, né? Mas seria muito interessante a gente... interrelacionados. Né? Mas qual é o terceiro? Qual é o terceiro? Trauma, perversão e temporalidade. Não sei o que ele vai falar de temporalidade, mas eu imagino, porque eu não discuti isso com ele, mas eu imagino que em temporalidade talvez tenha a ver com um aspecto que ele enfatiza muito no texto dele, Cabré, que é a parada do tempo no trauma. Na hora do trauma, para o tempo, para decorrer. O que vem dali já não é mais a verdade, vamos dizer assim. Né? Daí a relação com a perversão, né? O trauma ficou parado no tempo, daí a relação com a perversão e com o próprio trauma. Ele coloca a metapsicologia do trauma, que o Cabré descreve, que a partir do que o Ferenczi propôs, é que a parte mais importante do trauma não é exatamente o momento da agressão. Como Freud, né, o trauma vem em 2 tempos. Né? O Freud tem o trauma, depois tem aquela revivência e tal. No Ferenczi tem o momento do trauma, e isso está absolutamente explícito no texto mais importante dele, que é o Confusão de Línguas entre a criança e os adultos, né? Porque a criança sofre um trauma, e ela fica meio que apavorada, desamparada, ela vai para o outro adulto para tentar entender aquilo, para ter um respaldo, e o outro adulto, não suportando aquele relato, desmente o desespero, o desamparo, a dor que a criança está sentindo. Tipo assim, não foi nada, tu entendeu mal, papai deitou na tua cama ali porque ele estava com frio. Inventei um exemplo. Né? Então a criança fica sem poder acreditar na percepção dela, né? E totalmente desamparada, porque ela tem o adulto agressor e o co-agressor, o cúmplice da agressão, que nega o desespero da criança. Né? Nessa hora, a criança não tem alternativa, ela tem que fazer de conta que não aconteceu o que aconteceu. Aí é perversão. Põe uma falsa verdade, uma mentira, a desmentida, no lugar da verdade, para poder se preservar em termos de sobrevivência psíquica e emocional, porque ela é muito pequena e muito desamparada. Então, ela tem que ser cuidada por aquelas pessoas. Então, ela tem que fazer de conta que não aconteceu nada. Nesse movimento... Aí vamos botar o sonho do bebê sábio no meio. Porque o sonho do bebê sábio é bem anterior a isso. O sonho do bebê sábio é 23. Os números são ao contrário, né? O bebê sábio é 23, a confusão de línguas é 32. No bebê sábio, tu vê que olha o espaço de tempo que tem aqui. Ele descreve o seguinte, né, que com muita frequência pacientes, assim, né, pacientes que precisaram de alguma forma ficar adultos antes da hora, né, trazem sonhos durante o processo analítico, né, que já tem capacidade onírica disponível, trazem o sonho de crianças muito pequenas, bebezinhos de coelho, até ele escreve, nem se usa coelho mais hoje em dia, mas o Ferenczi escreve bebês de coelhos, dão aulas de filosofia, de matemática, de compreensão, sei lá, com um saber que é desproporcional ao saber
que uma criança daquela idade teria. Então, uma das hipóteses é que esta criança, ela fica tão identificada com o adulto que ela passa a reproduzir saberes que ela nem teria condições de saber, porque ela tem que cuidar dela. Ela tem que ser a mãe dela, já que a mãe dela ou o pai dela são abusadores. E não é só abusadores por caminhos sexuais, eles podem ser abusadores por castigos muito violentos, eles podem ser abusadores por negligência, né? Não é só o incesto ou o trauma sexual, é qualquer coisa que deixe a criança intensamente sofrida e desamparada. E aí o sonho do bebê sábio seria um reflexo disso. Uma outra hipótese que ele também levanta é que o sonho do bebê sábio seria um indicador de que a criança sabe mais coisas sobre a cena primária do que ela deixa transparecer, mas a ênfase principal não é nisso. A ênfase principal é que a criança acaba tendo que ser a sua própria mãe, né? E nisso cuidando dela própria. Cuidando dela própria e, eventualmente, até dos pais. E não ter... Lembra um pouco o falso self do Winnicott? Sim. Com a diferença, porque como a gente não pode botar conceito sobre conceito, porque eles não têm exatamente a mesma configuração, o Winnicott diz isso no primeiro período de vida, né? Quando a criança está passando daquele período de dependência absoluta para dependência relativa, isso aí é antes dos 3 meses, né? E o que o Ferenczi vai descrever é bem posterior, né? É na hora quando vai acontecer o trauma, pode acontecer com 3 anos, 4 anos, 2 anos, enfim. Né? Mas tem uma semelhança nas intuições. O Cabret chama de intuição, que o Winnicott poderia ter tido esta intuição, né? E a intuição teria sido por transplantes estranhos, geracionalmente, que estava lá dentro dele de alguma forma, e que ele intuiu parecido. Corpo estranho. Corpo estranho, mas bom, porque de alguma forma ele tem uma criatividade. Né? É interessante. Mas é uma intuição. Então, tu estava falando claramente de elementos básicos na ideia da perversão, né, pelo Freud, né, uma negação da passagem do tempo e negação da diferença entre as gerações. Né? Negação da diferença de sexos, biológica, negação da passagem do tempo e da diferença geracional. É isso aí. Bom, isso hoje está demodê já. Bom. E mais nós podemos falar do Ferenczi ou do Cabret. Eu confundo, eu digo os dois meio junto. São... Ele que me apresentou, então. Bom, mas e quem sabe, então, falarmos um pouco mais daquilo que deve ser a conferência dele, né, que, vamos dizer assim, o aparecimento na transferência, né, já estamos falando disso, mas mais especificamente, assim, tu poderia dizer, acrescentar mais alguma coisa a respeito do aparecimento na transferência dessas marcas precoces. Né? Como que isso aparece na clínica e talvez fazer um gancho justamente com o que já mencionasse anteriormente, de como isso pode ser abordado, né, nessa técnica. Pois é. Sabe que eu nunca vi um material clínico, não me lembro de ter visto um material clínico discutido pelo Cabret. A não ser não, eu vi num grupo, mas a gente não podia discutir, foi no Congresso de Língua Espanhola, mas ele tinha que coordenar, ele não podia discutir, e eu era secretária, então a gente ouvia, mas não podia falar. Mas eu desconfio que ele tenha, pelos escritos dele, ele tenha o cuidado, principalmente se for paciente criança, adolescente, que ele tenha o cuidado da ética do Ferenczi, que é ter humildade de não saber, ter a honestidade
verdade na fala, não pode ficar entrincheirado numa postura que eu vou chamar de pseudoanalítica, que é, né, sim, o que te ocorre, poder falar, poder estar junto, isso é Cabré, né, poder ser. Autenticidade e reciprocidade. E o título do livro, né? Autenticidade, o título do livro é esse, Autenticidade e Reciprocidade, exatamente, um diálogo com Ferenc, é isso aí. Então, neste caminho, eu acho que o cuidado, quando aparece na transferência alguma coisa que a gente não compreende, seja porque é uma atuação, seja porque é uma manifestação somática, que a gente tenha o cuidado de não saber, de aceitar não saber e não sair impondo alguma compreensão prematura e de livro, sabe? Aí sim, um transplante estranho que tu enfia ali dentro da sessão. Acho que poder ouvir com um interesse verdadeiro, poder ouvir com simplicidade, poder ter... Aí vamos usar a expressão do Bion, a language of achievement, uma linguagem que realmente alcança, que realmente toca, né? Porque na transferência, o paciente vai ter que fazer o analista sofrer. Ele tem que fazer isso, ele tem que enlouquecer o analista para que esse trauma possa ser vivido e seja possível construir uma linguagem simbólica, uma compreensão, um registro que possa ser elaborado e, portanto, aí sim, esquecido lá para dentro do inconsciente, senão fica um entrave. O Ferenc ainda diz isso, que quando tem esse tipo de trauma, todo o processo identificatório, todo o processo introjetivo, melhor dito, todo o processo introjetivo fica bloqueado. Então, o que a criança vai desenvolver é tudo pseudo. A existência fica, o Winnicott usa a palavra fútil. Falsa. Fica fútil. A palavra do Winnicott é fútil. A dele é uma não existência do Ferenc. Poderíamos dizer que o analista e os terapeutas de orientação analítica devem poder permitir que os pacientes quebrem os seus prezados vasos chineses, o que pode estar junto aí à sua teoria interna, né, para, de fato, acolher o paciente com autenticidade? Eu acho que sim, mas eu acho perigoso dizer isso a propósito do Luiz Martim Cabré. Eu posso falar por mim. Por ele, eu acho que nós vamos ter que perguntar para ele, porque eu responder isto por ele, eu não me atrevo. Mas eu sei, pelo jeito que ele é como pessoa, quanto ele preserva a honestidade, a autenticidade e a afetividade, que são condições para tu ser analista, né? A humildade, o Ferenc menciona muito a humildade e o Cabré salienta também, né? De tu realmente poder seguir o paciente, né? Lógico que o paciente vai ter que fazer um ataque ao teu setting, vai ter que fazer um ataque à tua mente, vai ter que fazer um ataque às tuas teorizações, mas tudo bem, faz parte do processo. Se tu brigar com isso, aí o paciente se torna inanalisável, consegui dizer a palavra, inanalisável. E a culpa é de quem? A responsabilidade é sempre maior do terapeuta. Porque como é maior da mãe, um bebê pode ser mais difícil do que outro bebê, mas essa condição de adaptabilidade tem que partir do adulto. E tu vê que, diferente do Freud, eu estou o tempo todo, pela teorização do Cabré, do Ferenc e do Cabré por tabela, comparando a relação analítica com a relação mãe-bebê. E isso é diferente, isso muda daquela outra maneira mais triangular de ver. Lógico que sempre tem o terceiro, não existe um bebê que nasceu, só Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, mas se é que a gente vai por este caminho. Mas sempre a relação baseada no princípio
da relação mãe-bebê. Tá? Uma mãe que pode acolher, que pode, né? Que é também, o Bion também faz isso, quando ele fala da mãe poder ter o reverie, mas é mais, eu acho que é uma psicanálise mais materna. Independente do sexo do analista, ela é mais materna. A do Freud é mais paterna, ele é mais paradigmático. E tem mais, eu acho que as duas são importantes, porque tu vai tratar diferentes níveis dentro da personalidade. Tu tem os níveis mais pré-genitais, os níveis mais psicóticos, mais border, e tu tem os níveis mais neuróticos. E tu precisa de uma teoria para trabalhar um nível e outra teoria para trabalhar outro. E o paciente transita no meio de uma sessão para tudo que é lado, né? E a gente tem que poder acompanhar. É o que a gente pede para ele, inclusive, né? É uma profissão bastante desafiadora, eu diria. Mas que bom que o Cabré vem. Ele vem, né? Pessoalmente ou ele vem... Não. Ele não pode vir pessoalmente, ele vai estar em férias, né? Mas ele vai... Ah, sim, agosto ele fez questão de manter o encontro em férias, né? A gente ficou se perguntando em que ilha que ele vai andar por lá, ficamos brincando, né? A última vez ele estava na Grécia. Na última vez ele estava na Grécia com a família, com a Damiana, que é a esposa dele. Uhum. A gente combinou um horário com ele, que se não me engano aqui vai ser 8 da manhã, para ficar um horário bom para ele lá, né? E deve ser meio-dia, alguma coisa assim. Acho que por aí, logo após o almoço. Agora é 5 horas de diferença, mas eles estão no horário de verão. Não. Eles estão entrando no horário de verão, vai ser isso, vai ser mais ou menos 5 horas, se aqui vai ser 8, lá vai ser 13. Só que em agosto, né? Esse ano. Agora, nós estamos em maio. Eles recém começaram o horário de verão agora. Bom, então, em nome do Celg, Anete, te agradeço muito. Em meu nome, foi uma satisfação conversar contigo, já aprendi bastante. Em alguma troca de mensagens anteriores, eu já fui procurar algumas coisas para ler mesmo, né? A gente tem muita coisa do Cooperman, do Cabré, né? Muito interessante essa retomada das ideias do Ferenc, né? Muito bem-vinda, né? O Cabré termina a parte dele dizendo o seguinte, uma das partes que ele escreve, que quando o Ferenc morreu, a Gisela mandou cortar todas as rosas do jardim. Ele morreu em maio, já devia estar bem florido mesmo. E que, vou ler para ti assim, o renovado interesse essa é a escrita do Cabré, o renovado interesse por seus escritos e por sua pessoa, da qual este livro é um testemunho, são uma prova de que aquelas rosas que a Gisela, que era a esposa, a viúva, cortou do jardim depois da morte de Ferenc, estão brotando de novo no coração e na mente de nós todos. E eu acho que isso é bem verdade. A gente está florescendo de novo com as ideias do Ferenc, através de autores como Luiz Martim Cabré, Daniel Cooperman também. Que beleza, então... Eu agradeço a oportunidade, porque é um autor que eu também gosto muito e que me ajuda muito na clínica, e espero que o pessoal possa aproveitar. Muito obrigada pelo convite também. Nós agradecemos, foi uma grande satisfação, e nos encontramos em agosto em Gramado. Sim, senhor. Grande abraço, Anete. Até. Tchau. Tchau.